Bom dia! Bom dia, meninas! Bora rezar, meu povo! Espero que hoje dê tudo certo, não trave nada, saia o som, a imagem, tudo certo. Bom dia, Fê! Gurias, quem entrar, por favor, me diga se estão me vendo e me ouvindo bem. Hoje mais do que nunca. É importante eu saber isso, se tá tudo funcionando. Bom dia, meninas. Bom dia, Josi. Bom dia, Ivana. Sim, Alessandra, estão me vendo e me ouvindo bem? Então, vamos rezar. Está tudo ótimo. Bora lá então, gurias. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada por mais um dia, Senhor, para amar, para rezar, para lutar, Senhor. Mais um dia para servir aos nossos. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratas pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor, por todas as instruções que Tu tens nos dado até aqui durante essa campanha de oração. Obrigada, Senhor, por essas 14 lives. Obrigada, Senhor, por cada versículo dessa palavra que tem nos orientado, reorientado a nossa vida, a nossa visão, Senhor. Muito obrigada por tudo aquilo que Tu já tens ordenado dentro de nós, partindo da Tua palavra, Senhor. Nós somos muito gratas, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua paciência, Senhor, conosco. Obrigada. Nós queremos pedir, Jesus, que o Teu preciosíssimo sangue nos cubra, nos cele, a nós, nossos familiares, Senhor, as nossas casas, nossos locais de trabalho, nossas ferramentas e meios de trabalho, cada lugar onde nós vamos estar no dia de hoje, os nossos deslocamentos, os meios de transporte que nós e nossa família vamos utilizar, as escolas, creches, universidades dos nossos filhos. Nós entregamos, Senhor, tudo isso nas Tuas mãos e pedimos a proteção do Teu preciosíssimo sangue, na mente, no coração dos nossos familiares, nos nossos relacionamentos. Nós escondemos toda a nossa vida, Senhor, debaixo do Teu preciosíssimo sangue. Clamamos que o Teu sangue nos livre de todos os males e perigos físicos e espirituais. Pedimos também pela intercessão da Virgem Maria, que o Espírito Santo venha nos conduzir nessa live, conduzir nossa fala, nossa escuta, nosso entendimento, preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem pela intercessão da Virgem Maria Imaculada. Nós pedimos, Nossa Senhora, que Tu peça por nós, pela nossa casa, pela nossa família, por cada área da nossa vida que nós temos necessidade hoje, a graça do Espírito Santo. Pedimos também, Virgem Maria, que Tu rogue por nós, por nossas intenções, por aquilo que são as necessidades no nosso dia de hoje. Nós pedimos as graças para este dia, para nós e para nossa família. Pedimos também, Virgem Maria, que Tu olhe para todas as tarefas, para tudo aquilo que a gente precisa cumprir. Rogue por nós e envie anjos para nos ajudar, que os nossos anjos da guarda e anjos do céu venham para nos prestar socorro, nos prestar auxílio, nos lembrar da palavra do Senhor, nos lembrar daquilo que nós temos que priorizar, nos livrar dos espíritos tentadores, dos sussurros do inimigo em todas as tentações. Nós pedimos hoje o auxílio, o socorro dos anjos de Deus no nosso dia, para nós, para os nossos filhos, para os nossos maridos, dentro das nossas casas, ambientes de trabalho, conduzindo os nossos deslocamentos. Nós pedimos que o céu rogue por nós e venha lutar em nosso favor em todas as nossas lutas e batalhas. Pedimos a São José que seja guia também dos nossos lares, intercessor das nossas famílias, dos nossos maridos, o conselheiro dos nossos maridos, o defensor das nossas famílias, colocando toda a tentação e todas as obras de Satanás para longe da nossa casa, todos os planos, as ciladas, que São José interceda por nós e também venha nos livrar de todos esses males, de todos os perigos, livrar as nossas famílias de todos os males e perigos. Pedimos a graça de Deus sobre nós durante essa live, sobre todo o nosso dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém? Um chazinho quentinho que tá frio, né, gurias? Bora lá, gurias. Nossa penúltima live. Vou falar uma coisa pra vocês. Essa palavra aqui da mulher virtuosa, ela é tão rica, ela é tão profunda, que fica muita coisa de fora ainda, mesmo em 15 lives. Lógico, né? Porque porque além da profundidade do próprio texto, das particularidades das virtudes, que eu não pude aprofundar porque o tempo é pouco, a palavra de Deus, gurias, ela sempre se atualiza na nossa vida, né? Então, quanto mais a gente vai lendo o mesmo texto bíblico, mais a gente vai tendo capacidade de compreensão dele, mais o Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento para coisas que a gente ainda não tinha visto. Então, quando eu falo para vocês que eu rezo esse texto há muitos anos, e cada vez que eu rezo ele fala comigo de uma forma diferente, porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Então, a gente meditou algumas coisas, mas muita coisa ainda ficou de fora, né? A gente poderia passar muitas mais lives e horas meditando esse texto, mas eu entendo assim, que uma campanha de oração dentro daquele determinado tempo, e eu sei que 15 lives é bastante coisa, quando a gente tem esse tempo ali, Deus vai trazer aquilo que é o necessário para esse tempo, para esse conjunto de lives. Eu já preguei essa palavra em outros lugares e já preguei outras coisas a respeito deles. Já dei ênfase a outras coisas quando a gente está meditando, porque tem muita riqueza, tem muita coisa que a gente pode... a gente vai passar a vida meditando, né, gurias? Porque é um roteiro mesmo. Vamos lá. Hoje nós vamos meditar os versículos 26 e 27 de Provérbios 31, tá? Aí fala assim pra gente no 26. Abre a boca com sabedoria. Amáveis instruções surgem de sua língua. 27. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Vocês lembram que eu falei para vocês que a cada tempo da minha vida, né, isso do meu testemunho pessoal, sempre partilho aqui com vocês coisas que Deus faz na minha vida, na minha história, uma partilha, uma conversa aqui entre amigas, né? De vez em quando, de tempos em tempos, os versículos que Deus trabalha mais em mim, eles vão mudando, né? Durante muito tempo, um dos meus versículos prediletos e que Deus mais trabalhou no meu coração foi o versículo 27. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Esse lugar da vigilância, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa sabedoria nas palavras e a vigilância. Esse coração atento, esse olhar atento da mulher virtuosa. Então vamos lá. Vigilância espiritual e sabedoria nas palavras. O dia que a gente vai falar de palavras, a gente podia fazer uma campanha só das palavras, né? Só do que sai da nossa boca, pegando todos os textos bíblicos e estudando só o que sai da língua para ver se a gente conseguia ser mais silenciosa, né? E menos perigosinha no que a gente fala, né, gurias? Mais assertivas. Vamos pensar o seguinte, até aqui essa palavra vem falando pra gente das virtudes interiores, né? Muitas virtudes interiores dessa mulher e suas ações exteriores. Mas falou pra gente de prudência, de força, de trabalho, de generosidade, de intimidade com Deus, né? De paciência. Primeiro, a palavra e Deus mostra pra gente como é preciso ordenar o nosso interior. Primeiro, essa mulher tem que governar o seu coração, os seus impulsos, né? Aprender com o Espírito Santo a governar-se, né? Para depois ela poder governar a própria casa. Então, parte de um princípio que primeiro a gente organiza dentro para transbordar essa ordem, essa organização, essa graça de Deus para fora, para nossa casa, para nossa família. Aí a gente vê que o texto fala assim pra gente, abre a boca com sabedoria. E esse abre a boca tem pra gente aqui o seguinte, um sinal de que tem uma reflexão por trás.
Não é um ato impulsivo. E aqui a primeira coisa, gurias. A mulher sábia, essa mulher virtuosa, pensa antes de falar, tá? Existe um discernimento antes das palavras saírem da boca. Antes que a palavra saia, eu penso o que eu vou falar. Eu reflito nas minhas palavras. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Durante muito tempo, pelo meu temperamento sanguíneo, a minha tendência é a tendência à impulsividade e a falar de forma impulsiva, a falar demais, a opinar demais, a desejar dar minha opinião, a falar o tempo todo. Eu sou um ser falante, né? Mas, desde a minha adolescência, na minha oração, porque eu tive a oportunidade de ser criada dentro desse ambiente de estudo da palavra, de pregação, de crescimento, de busca de santidade, eu ouvia muito falar sobre isso da língua. E eu vi na minha vida, porque eu era uma criança bem silenciosa. Eu não era uma sanguínea agitada, né? Eu era uma menina bem calma, bem silenciosa. Acredito que até pelo contexto em que eu vivia, o meu contexto me exigia uma calma, eu compreendia o ambiente que eu estava, eu não era uma criança super agitada como muitos sanguíneos são, tá? Até porque a minha mãe melancólica me deu muita base, muita estrutura, muito certinho, uma mãe assim mais inflexível, então isso foi muito positivo para mim em muitos pontos. Então eu era uma criança muito calma e mais silenciosa. Quando eu cheguei na adolescência, essa coisa toda da minha sanguinidade, de se expressar, e daí eu comecei a pregar, e aí meu Deus, eu falava demais, confiava demais, dava opinião demais, achava que estava sempre certo, eu era muito impulsiva nas minhas palavras. E, gente, quem fica falando demais vai colher coisa que, né, quem fala o que quer ouve o que não quer, né? Então, eu comecei a ver as consequências, eu comecei a aprender que tudo que eu falava tinha uma consequência. E eu lembro que eu aprendi a rezar essa oração, que é a oração para ser preservado do pecado, que está em Eclesiástico 23, tá? Eclesiástico 23. O primeiro versículo tá no capítulo 22, versículo 33. Depois eu coloco na legenda aqui da live. Diz assim, ó: quem porá um guarda à minha boca e um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por sua causa e para que minha língua não me perca? Senhor meu Pai e soberano de minha vida, não me abandoneis ao conselho de meus lábios e não permitais que eles me façam sucumbir. Isso aqui, gurias, foi uma oração na minha vida. Eu fazia, aí depois continua mais outros pedidos, tá? Mas esses primeiros versículos, esses 2 primeiros versículos, eles era uma oração que eu rezava com muito fervor e ardor e pedindo muito para Deus, porque eu sabia que eu era boca de sacola. Eu sabia que eu falava demais e que eu era impulsiva na minha fala. Antes de pensar, eu pensava com a boca. E o sanguíneo, e tem muita gente que é assim, não só sanguíneo, mas para mim, para o meu temperamento, isso eu me organizo enquanto eu falo, né? Então, eu tive que aprender a me organizar interiormente e a falar muito com Deus no meu quarto de oração para me organizar. Né? A fala é muito poderosa, as nossas palavras são muito poderosas, né? Enquanto a gente fala, a gente vai se ouvindo, a gente vai se organizando. Todo ser humano é assim, mas para os sanguíneos isso é assim, parece que a gente morre se a gente não falar. Tem alguma sanguínea aí que é assim? Parece que vai morrer sufocada se as palavras não saírem da boca, né? Se não der uma opinião. Então, durante muitos anos da minha vida, eu não sei nem quanto tempo, eu rezei essa oração. Ela sempre, todas as bíblias que eu tenho, que eu tive até hoje, isso é marcado. Ela tá aqui nessa minha bíblia, ela tá sublinhada, ela tem coraçãozinho do lado, ela tá marcada. Por quê? Porque essa palavra aqui, ela é um norte para minha vida, é uma oração que eu tenho que fazer. Quem porá um guarda à minha boca? E eu imaginava isso, Deus colocando uns anjinhos soldados na minha boca, para fechar minha boca. Juro que eu imaginava isso.
e um selo inviolável nos meus lábios, Deus selando, fechando a minha boca, para que eu não caia por sua causa e para que minha língua não me perca. Só Deus, gurias, só a graça de Deus. Senhor, meu Pai e soberano de minha vida, não me abandoneis aos conselhos de meus lábios e não permitais que eles me façam sucumbir. Gurias, pelas nossas palavras, pelo conselho dos nossos lábios, nós podemos cair e sucumbir e colocar tudo a perder, pela forma e pelo que sai da nossa boca. Não só pelo conteúdo, quanto pelo jeito que a gente fala. Aqui são duas coisas que a gente tem que estar atenta. O que eu falo e como eu falo. Como as palavras saem dos meus lábios. Essas palavras precisam ser amáveis. Amáveis instruções saem de sua boca. Só que isso aqui, gurias, é um treinamento e uma atenção de uma vida. Eu quero dizer para vocês uma coisa, até vou depois colocar, fiz um Reels para colocar aqui para vocês sobre uma coisa. A palavra da mulher virtuosa, ela não é um fardo para nós. E todas essas instruções e virtudes não são fardos. Nós não temos que pensar assim, ó, gurias, eu tô vivendo todas as coisas que eu tenho que fazer e eu ainda tenho que ser silenciosa, e eu ainda tenho que ser paciente, e eu ainda tenho que ser forte. Ai, meu Deus do céu, fica muito difícil. Não é essa a visão. Essa perspectiva aqui tá totalmente equivocada, gurias. Totalmente. É diferente, sendo silenciosa, é a graça de Deus trabalhando em mim, eu sendo silenciosa, paciente, prudente. Tudo isso vai facilitar a minha vida. Vai permitir que eu não entre nas encrencas que eu entro. Gurias, muitos dos problemas e dos fardos que nós carregamos, nós próprias geramos com o nosso comportamento. Então a gente está em problema porque a gente não é virtuosa. A gente está vivendo coisas e a gente está desordenado e a gente está que nem umas baratas tonta bem doida. Por quê? Porque a gente não quer ceder à vontade de Deus, quer fazer as coisas do nosso jeito e ainda olha para a santidade e pensa, a santidade é um fardo. Gurias, a santidade não é fardo. A santidade é proteção. A santidade é Deus facilitando, nos ensinando a viver a vida. Eu não estou dizendo que é fácil. Nada é fácil. Viver não é fácil. Orientar relacionamentos não é fácil. Ser mãe não é fácil. Ser esposa não é fácil. Trabalhar não é fácil. Não é fácil. A vida aqui nessa terra não é fácil. Mas a santidade nos garante proteção e graça para a gente bem conduzir a nossa vida. Conduzir a nossa vida com sabedoria. É uma mudancinha de perspectiva que a gente precisa ter, gurias. E hoje Deus está falando o quê? Dos nossos lábios. Pela forma como nós falamos, nós podemos edificar a nossa casa ou arruinar a nossa casa. Quando eu abro a minha boca, antes de abrir a minha boca, eu preciso avaliar o que vai sair dela. E isso é um trabalho de todos os dias e que vai levar a vida inteira, vai levar anos. Hoje em dia, quero dar uma esperança para vocês, tá? Como eu dou esperança para as dorminhocas que um dia a gente domina o sono, vou dizer para vocês. Todos os dias, essa luta cotidiana contra a nossa língua vai ficando um pouco mais fácil. Por quê? Porque é um treinamento. A gente vai se treinando. Tem coisas que a gente vai colocando pra gente como uma regra de vida. Uma coisa, eu não preciso opinar sobre tudo. A minha opinião não é necessária. Eu não preciso dar opinião. Eu não preciso ter uma opinião. Ai, mas eu não sei, não quero saber o que tu pensa a respeito disso, isso não é da minha conta. Às vezes a gente tem só a dizer, gurias, olha só, isso não é da minha conta. Isso não diz respeito a mim. Sem ser grosseira. Aqui, atenção para as coléricas e atenção para as melancólicas, que são secas no falar, que são diretas, objetivas. Que quando fala todo mundo pensa que tá brabo, que vai tramontina, aquele corte seco. A forma como a gente fala importa tanto quanto o conteúdo. Às vezes você vai falar uma coisa que é verdadeira, vai dar uma orientação que ela é necessária. De que forma eu falo? Amáveis instruções. A forma como nós falamos pode mudar todo o destino das nossas palavras. A gente pode ter um final bom, uma consequência boa das nossas palavras, uma péssima consequência. Não é só a impulsividade, não é só pensar antes, mas quando a palavra, eu tenho que pensar antes o que eu vou falar e como eu vou falar. Precisa, a Fer colocou. Eu também, colérica, aprendi muito a ser delicada no falar. Por quê, gurias?
porque isso facilita as nossas relações. Um primeiro motivo para a gente pensar antes de falar e pensar como falar. Porque se eu quero falar, eu tenho um objetivo. Eu tenho que ter um objetivo para aquilo que eu vou falar. Então, se eu quero que aquele objetivo aconteça, o que e como eu vou falar aqui? Às vezes a gente tem que ficar quieta por bastante tempo para então falar com sabedoria. Quem fala demais, quem fala o tempo todo, quando fala uma coisa que é importante, ninguém dá nenhuma importância. Por quê? Porque tá sempre falando. A Edinalva colocou aqui. Eu sou assim, venho de uma batalha de algum tempo já me trabalhando nisso. E é isso. É isso aqui que a Edinalva colocou. É um trabalho, é um tempo trabalhando nisso. É dar atenção à santificação dos nossos lábios. Vamos lembrar de São Tiago? Tiago 1,19 diz assim: todo homem esteja pronto para ouvir e lento. Seja pronto para ouvir e lento para falar. Prontas para ouvir, lentas para falar. Aquela mulherada, né? Geralmente as mulheres têm tudo na ponta da língua. Tem uma resposta pronta. Tem gente que é muito rápida. Tem na ponta da língua, tá? Só que sai sem pensar, nem no conteúdo, nem na forma do que falou. Lenta para falar. Se tem uma coisa que a gente pode ser lenta nessa vida, gurias, é para falar. E aí, quando a gente vai conversar com as pessoas, tem coisas que a gente tem que aprender a fazer, né? Desde sempre. É a primeira coisa. Aqui, a Denise colocou: eu sou corte tramontina sem querer, e quando penso para falar, me perco nos pensamentos, aí acabo ficando calada. Ai, Denise, não é fácil. Por isso, gurias, que essa mulher virtuosa vai buscar a sabedoria dela em Deus, tá? E a gente já vai falar da sabedoria. Mas algumas coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai falar, né? Primeiro, eu tenho que opinar sobre isso? É necessária a minha opinião? Geralmente a nossa opinião não vai ser necessária, tá? Geralmente a nossa opinião é completamente desnecessária. E a gente vem de um tempo que a gente tá muito na rede social, e aí produtores de conteúdo falam o quê? Deixa a tua opinião nos comentários. E as mulheres vão lá e Aliás, para mim, um dos maiores entretenimentos da rede social não é nem tanto o conteúdo de um vídeo, mas os comentários dele. Ali a gente vê a alma humana sendo escancarada. A rapidez nos pensamentos para fazer uma piada. As pessoas, o ponto de vista das pessoas, a interpretação, cada pessoa pensa de um jeito. Gurias, a gente vive numa torre de Babel, assim, onde cada um fala uma língua na opinião. E aí a gente sai da rede social e a gente vem para a vida real e a gente continua nesse hábito de dar opinião para tudo. A nossa opinião não é necessária. Em vários momentos, a nossa opinião não é necessária. O nosso comentário não é necessário, muitas vezes, né? E quando a gente está conversando com um filho, geralmente com filhos adolescentes, né? Vamos pegar aqui os filhos adolescentes, algumas amigas, algumas pessoas que vêm conversar com a gente, que vêm nos contar alguma coisa, que vêm colocar o que elas estão vivendo e desabafar ou contar uma história. E com a minha filha, que tem 16, é colérica, né? Os coléricos já nascem com razão, né, Fê? As coléricas aí já nascem assim, né, sabendo de tudo. E aí ela vem me contar as tretas dela, com as amizades, com os negócios. Me fala, me conta o mundo. Aí eu pergunto pra ela: tu quer a minha opinião? Ou tu quer só que eu te ouça? Isso já vem anos que a gente conversa assim. E desde que eu comecei a fazer isso com a minha filha, o nosso relacionamento melhorou muito, muito. Porque ela sabe que ela pode dizer assim pra mim: não quero tua opinião, mãe, eu só quero falar. Eu só quero falar o que eu penso. E também abrir um espaço para um diálogo onde quero saber a opinião da minha mãe. Às vezes a minha mãe tem uma opinião boa. Às vezes as coisas que a minha mãe fala fazem sentido. Mas eu não tento impor para ela. Eu pergunto: tu quer saber o que eu penso? Se ela dizer assim: não, mãe, só quero falar. Beleza, eu fico quietinha. Fico ouvindo. E aí, validando ela. Nossa, filha, que difícil. É complicado mesmo. Bah, eu concordo contigo. Isso aí é pesado.
Se eu discordo, eu fico quietinha só escutando ela, só escutando. Aí, de repente, lá pelo meio das tantas, porque, gurias, como falam, né? A Simone também tem, Simone, uma colérica de 16, como falam, né? E como sabem tudo. E aí ela fala. Lá pelas tantas, ela já muda de ideia. Aquilo que ela queria só desabafar, agora ela quer saber uma opinião. Mãe, fala alguma coisa, o que tu acha? E aí a gente vai sem ser dona da razão, né? Sem ser dona da razão. Ah, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Com um filho colérico, a gente nunca fala assim, ó, eu acho que tu devia fazer tal coisa. Jamais. A gente perde eles na hora. Acabou, né? Fala, olha, no meu ponto de vista, eu acho que isso aqui podia facilitar. Talvez tu esteja te sentindo assim por esse motivo, né? Mas a gente pode ir por outro lado. Claro, gurias, ajuda que eu sou terapeuta e tem técnica para conversar. Lógico que ajuda, mas eu tô dando as dicas para vocês. Quando a palavra de Deus fala de sabedoria, esse mesmo termo que diz que amáveis instruções saem da sua boca, essas amáveis instruções na palavra de Deus, abre a boca com sabedoria, amáveis instruções saem de sua boca. Esse termo sabedoria é usado na Sagrada Escritura para representar em outros textos, tá? Dizer que é para que se vive segundo Deus, segundo a vontade de Deus, agir em harmonia com a verdade. Então, olha só, abre a boca com sabedoria, essa sabedoria que faz a gente agir em harmonia com a verdade. Então, as nossas palavras têm que estar em harmonia com a verdade. E aí, gurias, a gente para e pensa assim, tem que estar em harmonia com a verdade, tem que ser segundo o coração de Deus. Será que o que eu falo está em harmonia com a verdade ou só uma opinião do meu coração rancoroso, da minha boca fofoqueira, do meu jeito de pensar meio torto e carnal ainda? A gente tem que pensar isso. Sabedoria, essa forma de falar com sabedoria também representa ordenar corretamente as coisas. Então, quando eu abro a minha boca para falar, as palavras que saem são palavras que sabem ordenar corretamente as coisas. E aí, não é uma mulher culta. Essa palavra não está falando assim, abre a boca com sabedoria, amável, porque essa mulher é culta, inteligente, tem muito conteúdo intelectual. Não. É alguém que fala, que está falando aqui, que é moldada por Deus. Porque só uma mulher moldada por Deus, que está lutando contra o próprio pecado, que está pensando nas intenções do seu coração antes de falar, que tem meditado na Sagrada Escritura, vai ir para esse lado aqui, gurias. De falar segundo a vontade de Deus, o coração de Deus. E aqui não é ser a chata que só fala de Deus. Por favor. Por favor. Tem gente que é tão chata que eu tenho um apelido. Não fui eu que botei, mas eu adorei. Adorei. Adoro usar, né? Que é o seguinte, a gente não pode ser chatólica, né? Às vezes a gente tem mulher que é chatólica, pelo amor de Deus. Tudo que fala, que sai da boca, quer dar uma lição. Tudo que fala parece que é catequista nível hard 100% do tempo. Chata. Ninguém aguenta. Gurias, a gente precisa ter sutileza. As nossas palavras, olha só. Jesus fala assim, né? Que a boca transborda do que tá cheio o coração, né? Então, assim, vamos pensar. Se o meu coração tá cheio da graça, porque eu tô procurando o Senhor, eu tô estudando, eu tô pedindo o Espírito Santo. Eu tô pensando antes de falar, né? Eu tô aqui pedindo a graça do Espírito Santo. Eu tô enchendo o meu coração com a presença de Deus. Isso vai começar a transbordar nas minhas palavras. Mas, gurias, não é pra gente ficar dando catequese o tempo todo, sabe? Sendo aquelas mãe, esposa chata, amiga chata, pessoa chata, não tem outro assunto. As nossas palavras do cotidiano, as coisas que a gente vive, a gente tem que ter bom humor, tem que saber rir de uma piada, tem que saber conversar assuntos normais com sabedoria, essas amáveis instruções que saem da nossa boca. Não precisa tudo estar citando a Bíblia.
Não precisa tudo estar dizendo que o padre fulano falou, que ciclano, que beltrano disse tal coisa. Chata, 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 isso é chato. Ninguém aguenta, eu detesto conviver com chatólica. Pessoa que não tem outro assunto. Só fala assim, passa a ser assim, ó, é a regra. A pessoa é a regra ambulante. Não é isso aqui, não é, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta, ninguém quer. Marido não quer. E daí assim, ó, todo mundo pega ranço da religião, pega ranço das coisas de Deus, porque a mãe é uma chata, porque a mulher é uma chata, porque aquela amiga é uma chata. Não sabe ter uma conversa que não seja só a respeito de Bíblia. Essa mulher virtuosa não é essa pessoa aqui, tá? Não é chatólica, ela não é chatólica. Ela é uma mulher que vai viver a vida de forma normal. Ela vai ser normal, vai ter bom senso. Mas porque Deus tem trabalhado o coração dela. Ela entende que precisa falar, pensar antes de falar. Porque a gente vive, gurias, falando. A vida acontece falando, né? E é interessante que essas amáveis instruções, o termo hebraico que foi escrito, uma expressão... Eu não sei falar nada de hebraico, eu já falei várias vezes, mas eu acho super importante que a gente entenda a origem da palavra, porque da origem da palavra a gente se aproxima mais do que o autor bíblico quis dizer. Então fala de Torá Hesed, que quer dizer lei da misericórdia e da bondade. Torá é a palavra de Deus, né? A lei de Deus. Então essa mulher fala com sabedoria, né? Abre a boca com sabedoria, ela abre a boca de um coração que Deus vem trabalhando, que Deus vem ensinando. E essa lei de Deus sai da boca dela de forma misericordiosa e bondosa. E aqui, gurias, de novo, não é a lei pela lei. Não é a lei pela lei. Não é o tempo todo a gente tá ordenando para as pessoas o que é certo, o que é errado, falando o que é certo, falando o que é errado. Mas de uma forma de bom senso, de uma forma com bom humor, do dia a dia, a gente pensar antes de falar e quando for sair da nossa boca, que saia com bondade e misericórdia nas nossas palavras, né? A fala dela, aqui, né, fala assim, eu anotei aqui, a fala dessa mulher tornou-se, né, torna-se uma espécie de lei da misericórdia e torna-se, gurias, isso aqui é um trabalho de uma vida, começa muito difícil, a gente vai aprendendo, a gente vai modificando a nossa forma de falar, algumas coisas já vão ir para o automático, a gente já não vai mais passar tanto trabalho, porque tem coisas que vão passar a ser proibidas. Então tem coisas que são proibidas para mim, eu não falo mais dessa maneira. E aí se eu tenho uma lei do que é proibido falar e eu não posso mais falar, já facilita a minha vida. Eu sei que desse jeito eu não vou falar. E aí eu vou aprendendo com Deus, me ordenando primeiro interiormente, governando primeiro por dentro, para depois governar por fora, para depois governar as palavras, né? Então, de que forma que eu vou falar? Eu vou corrigir com humildade, eu vou ensinar sem dureza, eu vou orientar sem ferir. Como isso aqui é importante? Quando a gente vai corrigir ou quando a gente vai falar, dar uma orientação, a gente não precisa humilhar a pessoa. E às vezes tem pessoas e tem temperamentos que têm necessidade de mostrar que estão certos. Gurias, na lista do nunca vou falar, nunca falo, a gente nunca fala eu te avisei. Nunca, nunca. Depois que a coisa dá errado, se a gente falou que era pra fazer de um jeito e deu errado, você pode ter certeza que a pessoa que ouviu, ela sabe que você falou e ela sabe que deu errado, ela sabe que tu tá certa. Nós não precisamos de reconhecimento de que a gente está certa. Nós não precisamos. O objetivo aqui não pode ser esse. Porque se nós falamos as coisas para provar que estamos certas, depois queremos reconhecimento do que nós falamos. Se a coisa dá errado, a gente vai dizer, eu avisei, eu falei que ia dar errado. Eu não estou buscando o bem daquela pessoa, eu estou buscando ter razão. E aqui não é caridade, aqui é egoísmo. E nós não podemos ser guiadas pelo egoísmo, mas pelo amor verdadeiro, pela caridade. A Fê falou, eu parei de falar, eu te avisei. Isso tem que ser proibido. Isso tem que ser proibido. Eu te falei, eu te avisei, eu disse que ia acontecer isso. Não, a gente não fala isso. A pessoa que ouviu, o marido principalmente, ele sabe. Ele sabe que ele não te ouviu. Ele sabe que tu estava certa.
Tu não precisa ir lá e espizinhar por cima e humilhar, tá? Ensinar sem dureza, principalmente com os filhos, com delicadeza. E outra coisa, né, gurias? A gente não é mãe do marido, a gente não precisa ficar ensinando o marido, né? A gente conduz o marido amorosamente. É uma condução com vários comportamentos, incluindo as nossas palavras. Mas a gente não tem que ficar educando, né? Não tem que ficar educando, dizendo tudo como tem que fazer, ensinando como tudo tem que fazer. Tem marido que é mais lentinho? Tem. Mas olha só, tu que escolheu lentinho, minha filha. Como diz a avó do meu marido, inventa, aguenta. Talvez esse ritmo mais lentinho do marido foi Deus que botou ali na tua vida, no teu marido, com o ritmo mais lentinho, para te educar, para te mudar, não para te mudar ele. Vamos mudar aqui a perspectiva. Um monte de mulher agitada, um monte de mulher aí com temperamento às vezes quente, né? Ou as melancólicas às vezes impacientes também. Quando tem um marido que é mais lento, elas põem na cabeça que elas têm que mudar esse marido. Mas quem te garante que não foi Deus que botou esse marido lento na vida para mudar? É tu. É para mudar a gente, gurias. Aí a gente fica tentando modelar o marido com palavras equivocadas, com ações. Ai, não dá certo. O amor transforma. Palavras amáveis orientam. Mas a gente querer mandar e fazer tudo com o nosso jeito de falar e querer transformar e mudar as pessoas, principalmente o marido, né? Porque filho a gente tem que educar. Então filho a gente vai falar 1000 vezes as mesmas coisas. Vai falar. A mãe, Deus deu para nós essa necessidade de falar bastante e isso é comprovado que o nosso cérebro, o cérebro feminino, né? A quantidade de palavras, a forma como a gente pensa, ela é orientada para educar a prole, né? Para orientar os filhos, para educar os filhos. Os filhos precisam saber as coisas que têm que ser feitas. Então a gente tem que falar. É a gente que ensina para os filhos como é que chama as partes do corpo. A gente dá nome às coisas do mundo para os filhos. A gente ensina os filhos a viver. A gente ensina os filhos o nome das emoções. A gente ensina os filhos todo santo dia que tem que escovar o dente, que tem que tomar banho, que tem que arrumar o quarto, que tem que botar a roupa para lavar, que tem que cumprir a tarefa da escola. Todo dia a mesma coisa. Então a gente tem que ter muita palavra mesmo. Só que aí, gurias, como que essas palavras estão saindo? Entendam, a gente não tem como viver isso aqui em paz e bem sem paciência, sem que a nossa boca fale com amor, porque a gente vai ter que falar todo dia. Então, quantas vezes eu já falei e vou falar muito mais ainda. Essa é a circunstância de ter filho criança, de ter filho adolescente, de ter filho em casa, filho jovem, adulto, às vezes. Vai ser milhões de vezes, porque nós estamos ali educando. Agora, conforme os filhos também vão crescendo, o conteúdo e a forma que eu falo precisa ir se adaptando à idade do meu filho, né? Para a gente também respeitar a individualidade daquela criança, o ritmo dela, os pensamentos, as ideias, as opiniões dos filhos. Eles vão crescendo e eles vão ficando cheios de opinião, vão falando as coisas, e daí? Para que eles venham nos pedir conselho e a gente possa reorientar aquilo ali, às vezes, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter feito aquilo que eu falei para você segunda-feira, cultivar essa amizade com os filhos. E a gente cultiva onde? É na conversa, gurias. Então as nossas palavras precisam ser moldadas por Deus. A gente não precisa ter razão sempre. A gente não precisa dar opinião sempre. A gente não precisa ser reconhecida pela nossa razão. Agora, nesse tempo da nossa vida, não é hora de ser reconhecida. Não é. É o tempo de se aplicar sobre o nosso comportamento e plantar sementes com as nossas palavras no coração dos nossos filhos, para que no futuro a gente venha colher. Imediatamente tem muita coisa que a gente não vai colher, inclusive no coração do marido. E eu já vou dizendo para as mulheres aí, ó, que estão rezando pela conversão do marido. Muda teu jeito de falar. Muita coisa a gente conquista mudando a forma de falar. Silenciando um pouquinho mais, ficando quieta. Mas também falando com ternura,
Para algumas mães, para algumas mulheres, algumas coisas precisam ser faladas com firmeza também. Tem um momento da gente ser firme. Tem um momento da gente ser objetiva, direta. As nossas palavras também precisam ter verdade. E verdade verdadeira, gurias. Verdade que vem de Deus, não das opiniões do nosso coração. Se a gente olhar para Jesus, Jesus orientava como? Como que eram as palavras do Senhor? Elas continham verdade, firmeza e ternura. Verdade, firmeza e ternura. Tudo isso era muito bem medido, né? Mas a gente vê Jesus falando que o coração dele é manso e humilde. E se as palavras da gente transbordam do que está cheio o coração, Jesus, manso e humilde de coração, fazem o nosso coração semelhante ao vosso. O nosso coração precisa ser manso e humilde, para que as nossas palavras saiam dessa forma, com verdade, com firmeza, mas com ternura. Começa no nosso coração. E as nossas palavras precisam ter a intenção certa. Não é para eu ter razão. Não é para eu ser reconhecida, não é para eu estar certa, não é para que as coisas sejam feitas do meu jeito. Às vezes o nosso jeito não é o melhor jeito. Sabia disso? Gurias, isso aqui é tão difícil. Às vezes, o nosso jeito não é o melhor jeito. E agora eu vou te falar uma coisa muito mais dura. Tem vezes que a gente nem tá certa. Tem vezes que a gente não tá certa. Que a nossa visão está equivocada. E que o marido tem razão, às vezes o filho tem razão. Por isso, gurias, que a gente precisa da graça de Deus, do socorro de Deus e de trabalhar o nosso coração. Governar o coração para poder governar a nossa casa. Manso e humilde de coração. E aí, a gente pega a Virgem Maria como nosso último exemplo aqui para fechar sobre as nossas palavras. Poucas palavras, silêncio, palavras certeiras, ausência de murmuração. Eita, nós! Hoje nós nem vamos falar de murmuração e maledicência. Não vamos nem entrar porque não dá tempo, eu já estou atrasada e falta um versículo. Maledicência é ficar falando mal das pessoas. Murmuração, passar o dia reclamando das coisas, reclamando dos filhos, reclamando do marido. Deixa eu só fazer aqui, ó. Nós estamos amaldiçoando a nossa casa, os nossos filhos, o nosso marido, os nossos bens, o nosso trabalho. Quando nós passamos maldizendo, murmurando e reclamando. A palavra de Deus diz que vida e morte, bênção e maldição estão nos nossos lábios. Nós temos que escolher o que nós queremos. Se nós queremos vida e bênção, as nossas palavras precisam ser de vida e bênção. Se as minhas palavras são de reclamação, murmuração, falar mal dos outros, tá? Palavras impulsivas, palavras duras, palavras sem amor, sem misericórdia, todo esse lugar, gurias, tá? Eu tô escolhendo automaticamente maldição e morte. E maldição e morte para as relações, a primeira coisa que é prejudicada com as nossas palavras são os nossos relacionamentos. Imediatamente nós podemos melhorar ou estragar o dia. Nós podemos fazer o dia ser ótimo ou nós podemos destruir a vida de alguém com as nossas palavras. Eu falei sobre influência essa semana, sobre o nosso poder de influenciar, e nós influenciamos com o nosso comportamento e com as nossas palavras, com a nossa oração. Só que pensa comigo, o poder que as nossas palavras têm para tudo que Deus fala na Bíblia a respeito das palavras. Então eu preciso escolher como eu quero que o dia do meu marido seja, como eu quero que seja o dia dos meus filhos. É o que eu vou falar e como eu vou falar. Eu vou abençoar. Às vezes a gente tem que ter conversa dura. Com os filhos a gente precisa corrigir, precisa impor limites claros, falar com firmeza. Mas em tudo isso, sabedoria, verdade, qual é a intenção? Eu não preciso humilhar. Eu vou falar isso aqui para passar para o outro versículo, mas semana passada minha filha falou assim para mim, mãe, ela tava conversando com uma pessoa, com um amigo ali, uns conflitinhos, né, gurias, dessa fase da vida. E ela disse assim para mim, mãe, eu pensei muito em ti, tu foi minha inspiração essa semana para resolver o conflito com fulano de tal. Deu, minha filha, eu até fiquei curiosa, né? O que foi? Ela disse, pois é, eu fiquei pensando assim, mãe, ela começou assim, tu me criou muito bem, mãe, tu me criou muito bem.
Tu me criou muito bem. É engraçado, né? Porque o colérico, ele até quando elogia, ele vai trazer pra ele, né? Então ela veio, mãe, tu me criou muito bem, tu me criou muito bem. E eu pensei muito em ti essa semana pra resolver uma situação. Minha filha, o que foi? Ela disse assim, eu fiquei pensando assim, mãe, eu tava falando com o fulano, e o fulano o fulano é colérico. Resumindo pra vocês. E aí ela disse assim pra mim, daí mãe, eu fui falar com ele e eu pensei assim, não vou conseguir. Ele não vai sair dessa opinião, desse lugar, e não é bom. Era um lugar ruim. Tava uma situação conflituosa ali, com aquele amigo. E ela pensou assim, como que a minha mãe faz comigo? Como que a minha mãe fazia comigo? Primeira coisa, mãe, tu sempre começa me elogiando. Sempre. Tu sempre começa falando, mãe, tudo que eu tenho positivo. A minha vida toda foi assim. Aí eu pensei, tenho que inflar o ego dele. Então eu comecei, olha, tu que é um guri inteligente, tu é esperto, Gurias, eu fiquei assim, sentada, assistindo, pensando, criei um monstro. Só que eu fiquei pensando, é que ela sempre entendeu que eu tava fazendo aquilo ali. Daí ela pensou, daí mãe, eu peguei e falei que ele era. Mãe, quando ele tava se sentindo assim, mãe, daí eu comecei a falar, então, sendo tu tudo isso, eu acho que tu tá vendo que tal comportamento não tá legal, né? Porque eu acho que tu já tá percebendo isso. Aí, mãe, eu fiz que nem tu faz. Tu faz sempre, mãe, eu pensar que a ideia é minha. Gurias, eu ensino isso a respeito dos coléricos. E ela já sacou. E daí, mãe, ele pensou que a ideia era dele. Ele disse, realmente, Alice, eu já pensei isso, não sei o quê. Mãe, e eu fiquei lendo aquilo e pensando, ai, que maravilhoso, consegui fazer aqui. Mãe, eu fiz que nem tu faz comigo. E daí, gurias, a gente vai pro lugar, né, da influência ou da manipulação. Ali ela precisava trazer uma boa influência para aquele amigo. E ela pensou, como que eu falo para ir para esse lugar, né? A Fê colocou, eu faço isso com meu noivo. Claro, isso é uma técnica de comunicação. A gente vai lendo, vai aprendendo a ler as pessoas, até uma leitura das pessoas, né? A ver como as pessoas agem. Só que olha que interessante, ela espelhou o comportamento dela com desse amigo, ela viu que um amigo é parecido com ela, é um colérico, cheio de opinião, não quer voltar atrás. Então, como que eu vou conduzir essa conversa para levar ele para aquilo que é certo, para que ele não se dê mal no que ele tá pensando em fazer? Então, eu achei muito legal, achei muito interessante, né? Dei risada, fiquei rindo muito, porque eu faço isso com ela a vida toda. Realmente, esse é o jeito que eu conduzo com a minha filha. Só que ela sabe que ela tá sendo conduzida dessa maneira, né? Ela entendeu que é feito assim. Só que ela entendeu que funciona, né? E que a gente pode conduzir, a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vai conduzindo as coisas, né? Então, isso é uma técnica super positiva. A gente sempre começa falando o que o outro tem de bom. Quando a gente vai corrigir, ter uma conversa dura, a gente sempre, primeira coisa, a gente reconhece o que o outro tem de bom. Para depois a gente ir conduzindo devagarinho a pessoa, né? Olha, mas isso aqui talvez não seja a melhor escolha. Gurias, a escolha das palavras, a forma como a gente vai falar, como a gente vai conduzir, o que vem uma coisa depois da outra, às vezes a gente consegue chegar lá naquele resultado. E sem reconhecimento, porque ele pensou que a ideia era dele, porque a minha filha sempre pensa que a ideia é dela. E o que me importa aqui? O resultado. O resultado é que nos importa. Que aquela conversa tenha um resultado positivo. Que eu consiga influenciar de maneira positiva. Que eu consiga educar e conduzir uma amiga, um amigo, um filho de uma maneira positiva. Certo, gurias? Fechamos isso aqui, abençoaremos, escolheremos a vida. Amém? Nas nossas palavras. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Agora eu vou voar. Eu acho que eu só vou ler o que eu anotei para dar conta. Vamos lá. Vigia o andamento de sua casa. Não é controle obsessivo, tá? É vigilância amorosa. Essa mulher tá desperta, atenta, percebe o que acontece. E esse vigiar o andamento, inclusive, vem sobre essas áreas da gente conhecer como que com a minha filha eu conduzo, como que com o meu filho eu conduzo, são maneiras diferentes, né? Como diz a minha sogra, os filhos são igual os dedos da mão, né? Tá todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo lugar, mas cada um tem um jeito, é de um jeito, né? Cada um tem um formato. Com cada filho, as regras são as mesmas, mas a forma como a gente vai conduzir os filhos a viver naquelas regras, naqueles limites,
e nas particularidades do seu temperamento vai ser diferente. Gurias, isso tudo Deus vai nos ensinando e pode ter certeza que tu já tem. Tu pode não ter o conhecimento que eu tenho das coisas que eu já estudei, mas tu tem o feeling, tu tem o sentimento. Deus dá isso pra gente, esse discernimento, essa capacidade de leitura. Essa mulher vigia o andamento da casa porque ela tá atenta. Tu sabe como lidar com cada filho, no fundo a gente sabe. A gente sabe como lidar com o marido, a gente sabe como conduzir amorosamente. A gente escolhe pensar só na gente, muitas vezes. E aqui entra uma outra coisa, gurias. Esse estado de vigilância é um estado de alma. É um estado de olhar atento, de estar acordada, de estar desperta, né? Então, eu desloco o meu olhar de só das minhas coisas, eu, e eu coloco o meu olhar aqui, naquilo que precisa ser feito, na minha família, na minha casa, na minha missão, no meu chamado. E aqui, como sou uma mulher virtuosa que busca força em Deus, Deus vai me orientando o que fazer, devagar, gurias, sem estabanação, né? Sem estabanação. Às vezes eu falo as coisas aqui e depois vocês dizem assim, eu tenho que mudar a minha vida inteira, eu tô fazendo tudo errado, como é que eu vou fazer? Não, calma aí, uma coisa de cada vez. Primeira coisa que você vai fazer, vai buscar ter intimidade com Deus, vai para os sacramentos, vai construir uma amizade com Deus e um desejo de agradar o coração de Deus. Daí o Espírito Santo vai nos ordenando e vai vendo aquilo que é mais necessário. A forma de falar é uma das coisas mais necessárias da gente mudar em casa. É das primeiras coisas que a gente muda. Por quê? Porque as nossas palavras geram muita consequência e muito efeito. Imediato, todos os dias, na hora. Isso é uma coisa que a gente precisa estar atenta, né? As nossas palavras. E essa vigilância da mulher virtuosa é uma vigilância espiritual. Ela está atenta com as coisas que estão acontecendo e com aquilo que Deus também vai mostrando para ela. Isso aqui, guria, a gente já nasceu com esse gene, tá? A gente consegue fazer leitura dos nossos filhos. Se a gente tira o olhar só da gente, da nossa vontade, dos nossos desejos, das nossas coisas, só eu, e a gente levanta os nossos olhos para a nossa missão e para o nosso chamado, Deus vai nos dar visão, tá? Ela vigia a alma dos filhos, ela vigia os filhos, ela vigia o ambiente da casa, ela vigia o que entra no coração dessa família, ela tá atenta espiritualmente, tá? E aí a palavra diz que ela não come o pão da ociosidade ou o pão da preguiça. No hebraico, é literalmente o pão da preguiça ela não come, né? Vamos lá. Na Bíblia, comer o pão, essa expressão comer o pão, é alimentar-se de algo, né? É sustentar-se de algo, é viver de algo. Então, essa mulher não vive de negligência espiritual. Ela não se alimenta dessa negligência, dessa preguiça, desse cansaço. Isso aqui não é a gente estar ocupada o tempo todo. Não é uma questão assim, não come o pão da preguiça, é ficar agitada fazendo mil coisas. Não, aqui é um sentido espiritual, gurias. É estar atenta espiritualmente, é não ser negligente espiritualmente. E aqui é bem importante que a gente esteja atenta, porque a gente vai ser muito tentada nesse lugar aqui da negligência espiritual, dessa ociosidade, dessa preguiça. Os padres da igreja ensinam pra gente, né, essa expressão que é a assídia, né, esse pecado da assídia, que vem trazer a preguiça, tá? Que traz pra gente a questão da tibieza da nossa alma. A gente podia fazer live só sobre tibieza da alma, que isso aqui nos pega muito. Quando Deus fala aqui pra gente de não comer o pão da ociosidade, tá falando de indiferença, de negligência à vida espiritual, de vida espiritual adormecida, de passividade diante do bem. Lembra, a prudência nos faz entender o que é o bem e andar na direção dele, tá? Essa assídia, a preguiça, tá? Essa tibieza da nossa alma nos faz ficar passivas, paralisadas diante do bem. Eu não faço nada, eu vejo qual é o bem que tem que ser feito, mas eu não faço, né? E essa palavra traz para nós essa atenção, gurias, a essa negligência com as coisas espirituais. E
nós seremos muito tentadas a enxergar todos estes versículos de Provérbios 31 que a gente está estudando como algo muito cansativo, muito difícil, como um fardo. E ficar passivas diante do bem, a cair nesse lugar da tibieza. A tibieza é uma indiferença espiritual. É tanto faz como tanto fez. É um lugar que às vezes a nossa alma cai nesse lugar. E a gente precisa pedir o Espírito Santo para sair daqui. É preciso pedir todos os dias para não cair nesse lugar, gurias. Porque senão a gente entra num lugar assim, ó, de tanto faz, tanto fez, não sei se consigo mais rezar, não quero mais rezar. Tanto faz ir na missa, tanto faz receber Jesus ou não, tanto faz. Não faz mais diferença. Eu não sinto nem vontade de ir, nem de não ir. É indiferente para mim. Esse lugar aqui para nós é muito perigoso. E se a gente está nesse lugar, vai procurar confissão, vai pedir o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo, pede o Espírito Santo para ele te tirar desse lugar de tibieza, de mornidão da alma, de indiferença às coisas de Deus. Essa mulher virtuosa que vigia o andamento da casa, ela não vai para esse lugar, ela não se alimenta dessa indiferença, desse lugar de preguiça, de olhar para as coisas e pensar, é tão difícil de fazer. Vamos lá, gurias, isso aqui para nós não é fardo. Isso aqui é um roteiro para uma vida que leva a família para o céu. Viver é difícil de qualquer jeito, de qualquer forma. E a gente só tem que escolher assim, qual é o meu objetivo? Eu quero ir para o céu, levar minha família para o céu? Bom, então eu vou caminhar nesse lugar aqui. Eu quero ter satisfação na minha alma. Eu quero olhar e ver os frutos daqui a um tempo. Então eu tenho que trabalhar aqui. Esse aqui é o lugar onde eu vou viver. Esse é o lugar onde eu escolho viver e ninguém é obrigada. Nós temos a escolha de fazer. Mas, gurias, é colocar a mão na massa. É a atividade constante de oração, de atenção. Vigie o andamento da sua casa. Tá atenta ao que está sendo assistido. Tá atenta ao que está sendo dito. Tá atento ao comportamento que mudou. Tá atenta ao que os filhos estão aprendendo na escola, ao que os filhos conversam, ao que os filhos estão acessando na internet. Eu tô atenta a essas coisas. E eu estou, agindo, andando em direção ao bem, entendendo o que Deus quer de mim, que esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. Esses versículos aqui, os dois juntos, nos mostram que a boca dessa mulher que foi educada com sabedoria, e foi educada por quem? Pelo Espírito Santo. Por esse trabalho de estar atenta que o Espírito Santo vai fazendo em nós, que a Eucaristia vai fazendo em nós, que a Palavra de Deus vai fazendo em nós, que a confissão vai fazendo em nós, gurias. O coração dela vai sendo moldado pela misericórdia de Deus. E aí os olhos, eles permanecem vigilantes. Esses lugares aqui, gurias, são lugares de permanecer, de viver neles. Isso aqui é um estilo de vida, é uma forma de viver a vida, que a gente vai devagarinho construindo, com a nossa decisão diária, cotidiana, nas pequenas coisas. E essa mulher, a alma dela não se entrega à tibieza, à preguiça, à passividade diante do bem. Ela está atenta, agindo em relação ao bem. E aí, gurias, a gente tem aqui um retrato da feminilidade verdadeira e forte, né? Porque muitas vezes a gente tem retratos da feminilidade muito equivocados. Deus nos traz aqui o retrato da feminilidade forte, que não é baseada nem em aparência, nem em poder ou performance. Quanta coisa a gente vê na internet de perfis que parecem nos ensinar que a feminilidade é performance, né? É como eu faço as coisas e como as coisas vão acontecer dentro da minha casa de um jeito muito exterior. Não é exterior, né? A feminilidade forte é construída no domínio de nós mesmos, o domínio de si. Na caridade, no amor, na vigilância interior, na comunhão com Deus. É aqui que a nossa feminilidade forte é formada. É nesse lugar, domínio de si, amor, vigilância interior, comunhão com Deus.
No versículo 26, ela governa a língua. No 27, ela governa a casa. O versículo 26 diz o que é pra gente? Essa mulher está governando a língua. No versículo 27, então, ela consegue governar a casa, né? Porque quem não vigia a própria alma dificilmente vai conseguir conduzir os outros, a sua casa, o seu trabalho, os seus relacionamentos com paz. Não tem como. Porque na visão bíblica, tá? A casa exterior nasce da ordem da casa interior. A mulher virtuosa é forte porque é ordenada interiormente. Amém, gurias? Só podemos dizer ao final desta live: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Aqui a gente fala as coisas, gurias, para que a gente tenha, para que a gente conheça a verdade, para que a gente saiba qual é o caminho para andar. E mais uma vez, isso não é fardo para nossa vida. Não é eu tô vivendo tudo isso e ainda tenho que amar, e ainda tenho que ser paciente, e ainda tenho que ser prudente, e ainda tenho que ser forte, e ainda tenho que cuidar das minhas palavras. Olha só, a gente tá às vezes no buraco que a gente tá justamente porque a gente não é uma mulher virtuosa. A gente foi para lá dentro pelas nossas atitudes aqui, ó, tudo de qualquer jeito. A Simone falou, por isso que a nossa vida interior é o eixo que sustenta totalmente, Simone. Amanhã é a nossa última live. E amanhã a gente vai fechar nesse lugar, né? O fechamento de amanhã, a gente vai fechar para o que sustenta e cria em nós a capacidade de sermos essas mulheres virtuosas. Mas aqui, gurias, primeiro tem que, assim, dentro da gente tem que brotar de verdade, né? Esse desejo e essa visão nova. O diabo tá te dizendo todas essas 14 lives. É difícil, tu não vai conseguir, é mais uma coisa para te cumprir, tu já tentou outras vezes. Ele fica ali, ó, buzinando no nosso ouvido, dizendo que a vida em Deus, que a palavra de Deus, que os mandamentos são fardos. Não são fardos. São o caminho reto pra gente ir pro céu, gurias, e pra gente conduzir bem a nossa família. Amém? Espírito Santo, nós pedimos que tu venha orientar o nosso coração, sustentar a nossa alma e trazer para nós a verdade. Dá-nos a graça de termos palavras amorosas, direcionadas ao bem, e dá-nos a graça de estarmos vigilantes espiritualmente. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Encerramos mais uma live. Amanhã nós encerramos essa nossa campanha de oração para a honra e glória de nosso Senhor. Tem bastante coisa para a gente trabalhar na nossa alma com tanta coisa que Deus está falando, né, gurias? Peço que vocês compartilhem essa live. Deus abençoe o dia de vocês e até amanhã às 7h30.